né? Gravando, a gente fala com as mesmas brincadeiras, mas as brincadeiras mais sérias. E aí a gente declara aberto aí a reunião de hoje, com a aprovação da pauta. Queria já parabenizar Fabrício e Sandra, né, pela expertise da pauta. A Fabrícia me perguntou, olha, a gente vai seguir, né, a reunião do dia 1º de setembro, e aí a agenda muito apertada, a Sandra nessa loucura toda com o pessoal. A gente até pensou na possibilidade de cancelar, e quando eu li a pauta, eu falei, não, é impossível a gente cancelar. Temos assuntos aí que precisam ser tratados realmente hoje, um dia antes da nossa plenária, e queria parabenizar vocês aí pela excelência do trabalho, principalmente do suporte administrativo, viu, Sandra? Fica registrada a nossa gratidão. Obrigada, Elaine. Obrigada mesmo. Obrigada também pela paciência de todos aí da diretoria, né? O início de toda a secretaria executiva, ele é bem tenso. Eu que o diga quando eu comecei, né? Mas a gente agradece a parceria, a prestatividade e o apoio também que toda a diretoria sempre nos dá, tá, Elaine? É sempre um prazer, Sandra, e eu falo que... Só um minutinho, tá? Só um minutinho, gente, bem rapidinho. Sandra, Oi. a reunião não demora muito não, né? Até às 5 horas, não, né? Ué, lindona, vai depender de como vocês, de como vocês vão conduzir, né? Mas eu acredito que é bem rapidinho. Os temas aqui, os itens. Fabrícia, me faz uma gentileza, deixa só a pauta fazendo. Não, pode deixar, Isso, porque só na isso. pauta. Isso, É. não, é Então, eu rápido, acho. porque, Não é porque rápido. olha, a memória é rapidinho, os itens da 65ª também eles estão bem tranquilos. O que pode demorar mais é essas discussões de datas, mas também nada impede de depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer outras análises, não necessariamente tem que ser hoje, tá? Aí, a Beleza. nossa E aí eu presidente voltou. aproveito e convido vocês para a palestra de hoje. Eu vi, achei muito Que horas que vai bacana. Aí lá pelas 4, 4h30 eu vou ter que sair porque é longe daqui, mas enfim, vai dar certo. Não, Vai sim. Obrigada. vamos acelerar. A gente vai acelerar, Gi, para tentar terminar antes de você sair, tá? Então, vamos lá. Ótimo. O Vamos. item 1 da nossa pauta. Sandra, eu passo aí a palavra para você. Você quer que eu conduza, presidente? Por favor, Tá. fica à vontade. Certo. A memória da 5ª reunião ordinária ela foi encaminhada a todos os membros da diretoria, né? Até a presente data a gente não recebeu contribuições. Questiono se tem alguma contribuição agora ou se a gente pode colocar em processo de votação. Eu fiz a leitura da memória, achei bem interessante, bem resumido, pontual, né, sucinta, e eu não fiz contribuição porque realmente eu achei que está bem tranquilo. Eu não tenho sugestão. Eu pergunto a Gisele e o Grêmio se eles têm alguma sugestão. Não Gi. tenho, parabéns pela ata. Obrigada. Também está tranquilo. Obrigada. Então a gente coloca em processo de votação. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções se houver com justificativas. Não havendo, ata aprovada sem abstenções por unanimidade da diretoria. Item 2. Discussão dos itens de pauta da 65ª Assembleia Geral Ordinária. A pauta da 65ª, eu vou passar rapidinho. Se eu for muito rápida, vocês me desaceleram, tá bom? Bom, então a gente tem a abertura da sessão e verificação da presença do quórum. Tendo o quórum, a gente passa para discussão e votação da ata da 64ª Assembleia Ordinária. De igual forma foi feita essa daqui.
Antes disso, Elaine, a gente queria ver com vocês, porque quando a gente estava fazendo as plenárias, em 2 plenárias que nós fizemos, houve a execução do hino nacional, né? Você convidou os artistas lá, tocaram. Para essa, a gente não tem convidado. Vocês desejam que se execute o hino nacional colocando ele um vídeo do YouTube, semelhante ao Paranaíba, ou não? Eu te adianto, presidente, nos comitês mineiros, geralmente não se executa, a não ser com exceção quando você convida o artista para tocar, mas aí fica a critério de vocês. Então, realmente a gente não vai ter convidado externo, né, nenhuma autoridade. E como a gente tem esse processo, né, depois das deliberações de referendo, eu não vejo necessidade. Aí fica a critério do Glenn e da Gisele, se eles acharem que a gente tem que seguir esse rito, até para o pessoal acostumar, porque a próxima a gente vai fazer em município, vai ter. Então, o que eu pensei, né, Sandra, até pensando na abertura desta reunião, as pessoas elas vão se adaptando. Se a gente, toda reunião, a gente entoa o hino nacional, faz uma abertura solene, as pessoas acostumam e aí vira um rito. Se você faz em uma, não faz em outra, porque às vezes não tem autoridade, não sei o quê, aí vai deixando de ser um ritual ali, de ser uma metodologia. E aí eu particularmente, eu gosto, sabe? Não sei se é porque eu venho de um comitê também federal, em que todas as reuniões a gente tem o hino nacional, e aí eu acompanho muita modelagem de reunião do Comitê Federal, por estar na diretoria, e acho que é interessante, já é um início, assim, sabe, que o pessoal já pelo menos levanta, né? E os afluentes não fazem, de fato. Mas a minha modelagem é muito comparada aí, mas eu não quero também trazer modelos que atendem só o meu pensamento, só as minhas expectativas e anseios. Por isso que estou deixando o Glenn e a Gisele decidir essa questão com toda tranquilidade. Aí eu passo para a Gisele. Elaine, eu não entendi. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor de manter o hino nacional para que ele vira um rito nas nossas reuniões. Independente, Gi, independente se ele for executado por artista, né? Porque nas últimas 2 a Elaine conseguiu e foi maravilhoso, realmente foi muito bonita a execução do hino nacional. O que não tira a grandeza de ser por meio de um YouTube, né? É o nosso hino. Aí a proposta dela é: vocês votando, todas as reuniões a gente não debate mais isso. Se vocês definirem o hino nacional, quando a Elaine conseguir o artista, será com o artista. Quando não conseguir, será por meio de vídeo de YouTube. Mas a gente quer ouvir a sua opinião, Gisele, a opinião do Grêmio. E se a Silvia também, e a Angélica, gente, a gente aqui tá. Nós aqui é o seguinte: não tem presidente, vice-presidente, não, diretoria, nós somos uma equipe. A gente trabalha de uma forma em que as nossas reuniões vai ter um impacto que vai deixar todos nós grandes, engrandecidos. Então, não é só sobre, né, Gisele? A gente quer ouvir o que todo mundo acha, porque eu penso assim, Gisele, eu gosto de ter o hino nacional na abertura, né? Porque a gente, muitos anos, vem nessa modelagem, mas cada comitê tem aí o seu ritmo de trabalhar, o seu ritual de fazer, tá? Aí eu gosto de ter esse debate e ouvir a opinião de todo mundo, porque eu não sou a dona da verdade absoluta, do querer absoluto, tá? Estou compartilhando. Elaine, já que você está dando essa liberdade, eu acho muito interessante, sim, né? Porque vai ter a sua, assim, dessa diretoria, vai ter a cara dessa diretoria, né? Assim, eu sou uma fã do hino nacional, então sou até suspeita, mas eu votaria a favor, sim. Tá? Ai, que bom. Gisele. Deixa eu ouvir o Glênio. Eu sou a favor. Eu acho que, assim, eu também sou suspeito, igual a Angélica falou, eu gosto mais de toda
Acho que quando você vai abrir alguma coisa, uma reunião com o hino nacional, acho que até enriquece. Eu sou a favor plenamente. Eu concordo, então, porque eu não tenho um posicionamento, não tenho uma clareza sobre isso e, enfim, concordo. Silvia, Também acho pertinente. então pronto, fechado. Sandra, teremos o hino nacional. Vocês gostariam de verificar ele ou não precisa? Não, para mim não É o mesmo do Paranaíba, tá? Ele vai ser executado, é igual eu falei, nesse momento a gente vai executar do YouTube, quando a gente conseguir em outras plenárias, que a Elaine consiga os artistas naquele local, e a gente coloca com os artistas então, né? Porque isso aí realmente, Elaine, como a Angélica falou, é a sua marca, né? É a marca eu falo sua, gente, mas entenda-se sempre de toda a diretoria, tá? Bom, então a gente vai, aí voltando, a gente volta então para a pauta, né, dos itens deliberativos da 65ª. Então aí a gente coloca a ata em votação. Aí a gente vai falar sobre a deliberação ad referendo que criou o grupo, né, de trabalho do acompanhamento do plano entregado de recursos hídricos. Ele já foi criado, vocês participaram da primeira capacitação. E agora a gente só vai colocar para o plenário referendar. Após, a gente entra no item 4, a gente vai discussão e votação. Discussão e votação da deliberação ad referendo 75, participação em eventos. Isso aqui eu vou fazer uma breve explicação para a diretoria. Vocês viram que a gente colocou retificação de pauta. O que aconteceu? Quando a gente fez a deliberação ad referendo, autorizando o coordenador do Fórum Nacional, Maurício, a participar dos eventos do Fórum Nacional e de todos aqueles eventos que ele foi convidado, o IGAN nos orientou a fazer a anulação daquela deliberação. O comitê não é obrigado a acatar a orientação, mas ele sempre que ele orienta, por bem, sempre acata, né? Porque é uma orientação do órgão gestor. E o que a gente fez? A gente tornou ela nula, tornou a deliberação nula, e como o Maurício já tinha ido a 3 eventos, a gente fez uma deliberação de reembolso. E assim ficou. Só que o IGAN, no entendimento do IGAN, o que eu particularmente ainda não estou 100% em concordância, eles entendem o seguinte: não pode ter uma deliberação pós-evento, porque ela não pode ser pretérita, mas em momento algum ela foi pretérita. O membro sempre pede antes do evento. E o IGAN sempre nos orientou o quê? Evitar dar ad referendo para participação em evento. Então, o entendimento era o quê? Se é para evitar ad referendo em participação em evento e eu não posso, não é sugerido dar, então a gente faz depois do posterior como reembolso, mas eles também falaram que não pode. Então, como que pode ser? Pode ser o ad referendo, porém, para aquele evento em específico, ou a gente faz uma plenária antes e delibera para depois o membro ir na reunião posterior. E aí, qual que é a conclusão que a gente chegou? A gente vai trazer a deliberação que foi assinada ad referendo pela Elaine 75, que é aquela que dá ao Maurício ele pode ir em qualquer reunião do Fórum Nacional e em qualquer reunião que ele for convidado como coordenador. Aí a gente vai colocar ela em primeiro momento, que é o item 4. Para quê? Porque ele foi em 3 para ele não sofrer o prejuízo. Aí aprovou. Uma vez ela aprovada, a gente entra para o item 5, a gente vai votar uma nova deliberação que vai revogar a 75. É esse o entendimento do IGAN. Então, a gente vai fazer dessa forma. Qual que é a orientação também que o IGAN nos passou, que não era do nosso conhecimento e de nenhum presidente? Todas as vezes que os presidentes dos PNs derem um ad referendo, autorizando algum membro ir em algum evento, se chegar na plenária, esse evento não for aprovado pela plenária, quem é o responsável pelo pagamento, o reembolso, é a presidente. Então, para vocês terem um exemplo, suponha-se que lá no dia amanhã
eles não validem a plenária do Maurício, não valide a participação dele nos 3 eventos. O que acontece? Ele vai ter que restituir o valor que ele recebeu para ir nesses 3 eventos. Quem vai restituir a responsabilidade é da Elaine. Então, tá aí o porquê do IGAN orientar não dar de referendo, porque é uma responsabilidade muito grande para um presidente que só trabalha em prol do comitê, quando a gente fala só o tanto que a Elaine tem atividades. Aí já pensou, se Deus o livre lá na frente, ela dá um ad referendo, a maior da boa vontade, além de perder, porque ela dispõe do tempo dela de trabalho, ela se sobrecarrega. Assim como todos vocês estão aqui hoje em nome do comitê, eu tenho certeza que tem inúmeras atividades de vocês paradas, né? Então, agora você imagina, além de tudo isso, ela ainda ter que pagar. Então, por isso que o IGAN orienta não dar o ad referendo. Então, por isso que a gente vai ter esses 2 itens. Em relação a esses 2 itens, tudo ok? Precisa de algum esclarecimento? Posso passar para o 6º? Ok? O item 6. Discussão e votação referente à deliberação sobre o reembolso para participação da Sexta FEAGRO. Esse aqui também, ele foi retificado, o mesmo entendimento. O IGAN entende que tem que ser antes. E o André pediu antes. O André me avisou antes, a Elaine me avisou antes, tudo foi feito antes. Mas como o IGAN falava para evitar o ad referendo, a gente fez como forma de reembolso. Aí eu fiz uma reunião com o IGAN, não aconteceu só no PN3, tá, pessoal? Aconteceu em outro PN também, não é um caso específico do PN3. Aí eu expliquei para o IGAN, olha, é injusto o André que foi lá, ele despendeu o tempo, ele fez palestras e hoje a gente tem que retirar. Inclusive, na reunião, eu até falei, olha, se retirar, eu me sinto na obrigação de pagar o André, porque é uma injustiça muito grande. E o IGAN deu ok, falou, não, então vota dessa forma. Então, aí a gente está pagando o reembolso do André, só que a gente colocou como reembolso, mas na realidade o André não recebeu nada, por isso que está reembolso. Ele vai ser reembolsado se for aprovado pelo plenário. O que a gente fez? A gente fez um relato, um mini dossiê de tudo o que aconteceu para legitimar, porque a Elaine me falou bem antes, olha, o André vai receber um convite da prefeitura, ele vai ver se ele vai ser liberado pela prefeitura, se ele for, ele vai lá palestrar. A nossa equipe estava lá, a gente fez o registro dele palestrando, então foi tudo muito legítimo. Então a gente vai apresentar isso também na plenária para votação. Aí o do André também, tudo ok. Alguma dúvida do André? Sandra, Oi. eu queria fazer uma fala nessas, tanto nas 3 deliberações do Maurício, quanto nesta do André, né, mais para o Glênio, porque a Gisele, eu converso muito, né, Gi? Então, assim, o Maurício, ele me questionou muito, muito mesmo, os e-mails que o IGAN encaminhou. Então, eu vou passar para a diretoria quais são os questionamentos dele, que até na data de hoje, né, como plenária. Ele falou que o IGAN não tem essa competência, os argumentos é de discordância, e eu até entendo, porque é um pouco, eu acho que não é nem um pouco, não, é bem constrangedor. Eu entendo muito, muito o posicionamento dele, o quanto ele fica constrangido, até por ele estar coordenador geral do Fórum Nacional e ter todos os deslocamentos dele para cumprir essa agenda pesadíssima, sempre questionada e debatida desta forma pelo comitê e pela plenária. E esta dor que ele sente, ela não vem conosco, ela já vem desde o Araguari. Desde o primeiro dia que o Maurício assumiu essa responsabilidade como coordenador do Fórum Nacional, ele vem sangrando aos poucos com o questionamento de como que o sistema de gerenciamento de recursos hídricos estadual vai manter ele no sistema sem ele ser presidente de nenhum comitê. Aí, o que eu passei para ele, vou compartilhar para vocês. Porque aí ele fala assim, ó, eu vou questionar o IGAN, vou questionar o órgão gestor, esteja ele sendo representado por quem quer que seja, porque eu não concordo.
Aí eu falei, você está no seu direito de fazer os seus questionamentos. Questionar, ele falou, eu quero uma nota jurídica, um parecer jurídico, né, que respalde o posicionamento do IGAM, ou se o IGAM está interferindo nas deliberações que competem exclusivamente à plenária e à diretoria do comitê. E aí eu deixei ele muito à vontade para ele fazer esse questionamento junto ao órgão gestor. Eu acho que ele está nesse direito, até porque ele está concorrendo à reeleição do Fórum Nacional como coordenador. Expliquei para ele que ele tem que, né, na minha opinião, não vou me abster, inclusive, de opinar, né, de dar qualquer tipo de opinião sobre o questionamento que ele quer fazer ao IGAM ou não, mas deixei muito claro que, normalmente, a gente é uma diretoria que cumpre as regras, a gente procura, dentro da legalidade, seguir as recomendações, porque se a gente começa a não seguir a orientação do órgão gestor, eu vou bater de frente com todas as recomendações e não legitimar nenhuma recomendação. Então, os comitês não precisam de ter um órgão gestor. O comitê de bacia, se ele está para não acatar nenhuma sugestão, nenhuma recomendação, então ele tem que declarar assim, olha, órgão gestor não precisa da agência de apoio, da gerência de apoio aos comitês de bacia, porque eu sou autossuficiente. Falei, cada pessoa é cada pessoa. Eu, enquanto presidente do comitê, a minha gestão ela não é nessa modelagem de bater de frente com todo mundo e julgar que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de gerência, de apoio ao comitê, da agência equiparada do comitê, dos meus pares da diretoria. Eu não trabalho sozinha. Eu procuro entender sobre aquilo que está recomendando, porque se tem uma recomendação é porque tem algum decreto, alguma resolução, alguma lei, qualquer amparo que vai fazer com que você responda de maneira, às vezes, até trágica no futuro, se você não atende a recomendação. E aí eu falo como governo, como poder público, quando o promotor me recomenda a tomar tal atitude, e eu falo, quem manda é o prefeito, quem faz a gestão da cidade é o prefeito, e aí quando você não faz, aí depois ele vem com a lei, e aí da improbidade administrativa, da devolução de recurso público, que é o caso que a Sandra passou, né? Se eu não atendo essa recomendação e a gente tem uma penalidade legal, depois jurídica, vindo realmente da agência, né? Da Agência de Advocacia Geral do Estado, aí eu quero, né? Às vezes a pessoa vai até falar, não, Elaine, eu vou te ajudar a pagar isso aí, porque eu fui o beneficiário e eu não vou deixar você pagar sozinha, porque parceiro é parceiro. Mas eu prefiro não ter que responder, não ter que ser penalizada para atender. Eu prefiro entender o processo, ter a humildade de estudar aquele processo e trabalhar de uma forma que eu não tenha que pagar, ser penalizada de ter feito. Então, estou compartilhando isso com vocês, que é o meu grupo, porque esse é o posicionamento que ele tem, né? É o pensamento dele, eu respeito, mas eu não concordo. Agora, ele tirar a satisfação, ele, né, debruçar em cima, é o direito dele, porque é uma coisa que está afetando diretamente a condução de um processo que ele dirige. Aí eu queria só passar isso para vocês, na questão do ad referendo do André, ele é gestor, é analista ambiental, muito próximo da analista e gestora ambiental do município de Limeira do Oeste, estudaram juntos, e aí eles têm toda uma parceria também ambiental, e hoje a Agenda Azul. Então, eu fui a favor na hora, compartilhei muito e falei, é isso mesmo, mostra a cara, faz sucesso, da mesma forma que eu falo com o Glenn e com a Gisele. E aí, queria só deixar isso para vocês,
porque eu acho que é bom a gente ter conhecimento dos dois lados. E aí, por último, como encaminhamento, Sandra, eu solicitei, falei para o Maurício que eu iria solicitar à Secretaria do PN3 que encaminhasse todos os e-mails da Maria de Lourdes, do IGAN, ou qualquer parecer também do Maicon para o conhecimento do Maurício, porque se ele tiver que fazer essa fala e a Jeane estiver presente, a gente vai ter uma tretazinha. Então, eu falei para ele, antes dele falar qualquer coisa, a pessoa precisa ler, precisa estar totalmente inteirada de todos os fatos, para não ficar só a Elaine falou ou a Sandra disse. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Se alguém quiser fazer alguma fala, fica à vontade. Sandra? O e-mail aquele primeiro e-mail, como ele era da diretoria, né, que ele ainda não tinha saído pelo segmento, ele recebeu. Aí o outro foi só uma resposta nossa, né, que foi uma tratativa interna, mas assim, nada, só falando que a gente acatou o e-mail e fez da forma como foi feito. Então, assim, a gente só tem esse e-mail, tá, Elaine? Somente aquele que nos foi direcionado, não existe outro. Mas, de qualquer forma, Fabrícia, coloca aí para a gente, por gentileza, para a gente reencaminhar ao Scalon esse e-mail. É o e-mail da Maria de Lourdes, tá? É aquele que fala do item 4 e 5 da deliberação que a gente respondeu, por favor, que a gente saindo, a gente encaminha. Sim, ok. Obrigada. Podemos passar para o próximo item? Bom, sou acelerada, né? Aí o próximo item é a apresentação da chapa inscrita no processo eleitoral da diretoria, eleição e posse da diretoria. Como que a gente fez, né? Como que funciona? Nas posses anteriores, quem comandava essa parte aí era o IGAN, né? E aí, agora para o Fórum Nacional, a princípio exigia-se da gente uma ata de posse, e não tem ata de posse. O IGAN falou, olha, não tem ata de posse, tem o termo de posse. Então, para as próximas eleições, a gente achou melhor já também deixar o termo e a ata. Então, por isso que a gente colocou eleição e posse, porque aí vai constar o nome de vocês. Só teve uma chapa, não foi oferecido recurso, todos os procedimentos foram encaminhados a todos os conselheiros, todas as informações e também ao IGAN, que disponibilizou no portal dos comitês. Daí, como que a gente propõe para vocês fazerem o item 7? A presidente convida a comissão eleitoral, né, na pessoa do André, passa a palavra para o André chama os demais membros da comissão eleitoral e eles explicam que foi publicado o edital, que a comissão recebeu apenas a inscrição de uma chapa, fala o nome da chapa, fala que fez a análise, que a chapa está apta a concorrer às eleições. Explica que foi dado o prazo de recurso, o André até acabou de me ligar, pediu para eu explicar para ele, eu vou explicar para ele, foi que assim que eu terminar que eu explico para ele, aí ele explica que não teve recurso, e aí ele vai questionar a todos que, como só teve uma única chapa, se todos presentes vão concordar de fazer a eleição por aclamação. Se não houver ninguém contra, ele pergunta, então podemos eleger a chapa por aclamação? Aí todo mundo bate palma, a diretoria está eleita. A Jeane, eu não sei se vai ser a Jeane ou a Rebeca, eu acredito que vai ser a Rebeca, porque ela mora em Uberlândia, então é mais fácil. Se for fazer o mesmo procedimento que foi no PN1, a Rebeca vai entregar o termo de posse, vai pedir para fazer a leitura. Então, ela lê o termo de posse, aí ela entrega para cada um de vocês, aí vocês vão assinar o termo de posse. O que a gente pede é se atentarem aos nomes, tá? Porque houve algum equívoco de nome, até o pessoal viu, então você olha se o seu nome está certinho, aí você vai assinar. Se não tiver certinho, não tem problema não, depois o IGAN conserta e manda outro termo. Aí vocês vão assinar o termo de posse. Assinou o termo de posse, essa diretoria, ela já está empossada para exercer
as suas atividades? Não. Vocês vão continuar até... Peraí, perdi. Amanhã não, amanhã é 2. Vocês vão continuar até dia 4, eu acho. PN1 tomou posse, foi dia 4 ou 3, ô Elaine, você lembra? Dia 4. Então, vocês continuam, você, Glênio e Gi, até o dia 4. O escalon com você, Glênio, Gi e Elaine é do dia 5 em diante, beleza? E aí fez o processo eleitoral, a Elaine abre para outros assuntos e encerra a pauta da 65ª plenária. Esses são os pontos de pauta. Tem alguma dúvida em relação a esses pontos? Não? Nossa, excelente. Aí eu queria só perguntar também, porque esse modelo é igual, acho que outros processos eleitorais, inclusive do nacional. Então, só reforçando, nós terminamos de apresentar os ad referendo, aí quem assume é a comissão eleitoral. A comissão assume, faz todo o processo aí, todo o rito do processo, e depois, feita a aclamação, é que a gente retorna. Isso. Aí eu vou falar uma coisa idiota, mas eu vou falar. Supõe que não elegeu, e aí? Vocês continuam, porque vocês têm mandato até o dia 4, ok? Isso é só para ficar claro. Porque aconteceu o seguinte, a gente fez uma convocação no PN1, e aí um dos meus falou, não, mas eu já não sou mais da diretoria. É até o dia que você tomou posse. Então, por exemplo, no caso de vocês são dessa diretoria mandato 2023, 2025 até 4 de setembro. Vocês vão ser 2025, 2027, a partir do dia 5 de setembro, ok? Só para deixar claro. Patrícia, desculpa, pode falar. Outra situação, Sandra, que a gente tem que estar preparado é assim, né? Pode acontecer do colegiado, dos membros lá da plenária, falar assim, olha, ele vai propor aclamação. Mas se alguém tiver muita resistência, isso a gente tem que estar bem preparado. Vamos. Se a plenária tiver algum tipo de resistência, pode chegar um lá e falar, olha, eu não sou a favor da aclamação. Eu exijo que a votação seja aberta e nominal. Né? Ou então, aí, ele pode falar aberta ou nominal. Aí eu pergunto para vocês, para a Fabrícia, no nosso regimento, no caso da eleição ter que ser nominal, o regimento, ele trava a eleição aberta ou ela pode ser fechada nominal, aberta ou nominal? Ela tem que ser aberta e nominal por questões regimentais, e aí a gente tem um modelinho semelhante ao do Conselho Estadual. Aí a Fabrícia, tem como você projetar ele para mim, o processo de votação, se no caso lá alguém for contra por aclamação? Olha para mim na pastinha do item 7, você deve ter colocado aí, por favor. A gente fez uma planilhinha que é igual a planilha eu ia falar de chamada, Elaine, é a de chamada mesmo da lista de presença, né? E aí, à medida que a gente vai chamando a pessoa, ela vai falando e a gente vai contabilizando o voto, como se diz ali, na hora para a pessoa ver. Você tem ela, você já colocou ela na pasta, Fabrícia? Se não tiver colocado, não tem problema não. Se tiver, a gente aguarda. Só um minuto que eu já estou procurando, viu? Tá, obrigada. Sandra, e assim, né, para o Glênio também, se preparar o André para essa situação, né, porque eu já calejei de viver ela, então só preparar o André para a comissão eleitoral estar preparada, que pode acontecer, tá super, eu vejo muito mais possibilidade de alguém, né, falar assim, não, eu só não quero a votação por aclamação, quero que segue o regimento. Então, a comissão tem que estar preparada para isso, e a gente dá esse suporte, então, a aba dá esse suporte para a comissão eleitoral se preparar, porque às vezes a gente fica muito tá convencido de que vai, por aquilo tá tudo bem, né, Glênio? E na hora, a gente nunca, gente, trabalhar com pessoas, são 66 membros, a gente tem que estar preparado para qualquer situação, que é super natural, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Então, eu vou preparada para
né, para viver qualquer coisa, qualquer que seja a situação, né? Mas você está certa, viu, Elaine? A Fabrícia veio aqui me falar, ela ainda não finalizou, tá, a tabelinha, mas ela é assim, gente, é a lista de presença, aí vem o nome da pessoa e tá assim, favorável, contra e abstenção. Pode ser nesse modelo, Elaine, ou se vocês preferirem, como a gente tem o nosso cartão de votação, a gente pode pedir para a pessoa, tipo assim, vai por sequência, como vai ser naquela sala que tem a mesa, a gente pede para a pessoa levantar o cartão, se identificar ela própria e votar. A forma, vocês que vão definir. Se vocês preferirem que a gente faça a chamada, a gente faz a chamada, a pessoa vai e se manifesta. Chamada, a gente tem, a Fabrícia está finalizando, ela é mais demorada, porque aí ela tem que passar por todo mundo que está ali e quem não está. A gente segue a chamada. Levantando o cartão, por exemplo, eu sou a primeira da fila, aí eu peço para começar comigo, eu levanto o cartão e falo, Sandra da aba favorável, ou abaixo. O próximo fala, ela é mais rápida, mas a decisão fica com a diretoria de como vocês querem conduzir. Se quer que faz para a gente chamar e vai colocando para todo mundo ver, ou se vai levantando e vai falando. Porque, assim, eu preciso da ajuda de vocês, Ellen. Como que você acha que é mais, tipo assim, vamos supor que tem alguém que não vai votar, que é contra. Qual que será que é mais constrangedor? Eu chamar e a pessoa falar só contra? Ou a pessoa levantar e falar, eu sou Sandra, segmental, eu sou contra? É isso aqui que a gente tem que pensar, né? Então, assim, ó, eu sempre penso pelo lado legítimo da coisa. Eu acho que quando um ou dois membros da plenária manifesta que quer votação aberta, a comissão eleitoral ela tem a obrigação de informar. Olha, a eleição aberta e nominal significa que eu vou falar, né, Angélica Espirandelli. Eu falei certo, Angélica? Aí, não sei se eu falei o sobrenome da Angélica É certo. quase, é inspirando, mas está quase certo. Então, estou no caminho. Eu penso que a comissão tem que deixar claro o rito da eleição. Quando a pessoa ela fala que quer uma eleição aberta, então ela vai passar por todo o rito da eleição aberta, falando nome, nome e qual que é o segmento que ela representa. Kátia Gisele, UFO, Sociedade Civil, representa a UFO. Sou contra. Porque eles têm, porque assim, a maneira rápida de fazer é a aclamação. Se a pessoa, se a plenária tem pressa, aí a comissão eleitoral explicando que por aclamação, todos que são favoráveis permaneçam como estão, as abstenções e contrário, pode levantar o cartão. Foi rápido. Se alguém manifesta que quer votação aberta, então a gente coloca derretendo, aí todo mundo paga a consequência do ato. Perfeito. Dominar o segmento, bonitinho, demora o tempo que for, porque aí quem fica ruim é quem pediu. Não é que não é esse o propósito. Mas não é é mais esse, rápido. É bem né? mais rápido, igual você está falando, respeita até quem está ali, Elaine, né? Porque olha para você ver, vocês têm, são 72, 68, né? Esqueci, quantos membros tem, ô Fabrício? Eu confundo. 68. 68. Aí, para você ver, 68, vamos supor que vai uns 32. Não, minto, né? Então são 34 titulares. Os 34, vamos pôr que vai uns 25. Os 25 ali é muito mais rápido só eles voltar do que a gente ter que falar quem até não está ali, né? Então a gente faz dessa forma e eu já oriento também o André para levantar o cartão e se manifestar. Beleza, então. Então aí a gente finaliza a pauta da 65ª reunião ordinária. Aí agora a gente vai voltar para a pauta da reunião da diretoria. Volta para mim, Fabrícia, por gentileza. Sandra, Bom, eu pergunto, antes de voltar, eu estou dando a minha opinião, né, um parecer também de experiência de eleição, mas queria ouvir o Glenn e a Gisele nessa passagem aí nossa, né, que amanhã é um dia assim, né, de desafio. Glenn, Desculpa, eu estava falando com o Marla aqui.
E o Você tá Glênio, comigo? sim, Oi, Elaine, eu tava até olhando ontem as fotinhas da gente assinando lá, onde a gente tava tomando a posse lá. Eu fiquei feliz, que para mim só tenho a agradecer vocês, né? Tanto que eu aprendi e tô aprendendo ainda. Eu, para mim, o jeito que você, assim, segue o regimento, né? Porque por aclamação talvez dê certo, né? Mas é o que eu falei, eu acho muito difícil também, porque sempre tem alguma pessoa ali que talvez. Mas se Eu der acho que certo, dá. parabéns. Se não der, aí a gente já tá preparado já, né? E fica bem transparente também. perfeito. Você pode Gisele, repetir, Elaine, por favor? Gi, eu estava falando com a Sandra que nós precisamos estar preparados para ser eleitos por aclamação ou também para haver manifestação exigindo que a votação seja aberta e nominal de acordo com o regimento. Então, se for aberta e nominal e a plenária aceitar essa manifestação, a Sandra, né, fez a sugestão de como a gente proceder à votação. Aí eu estou orientando que ela pode falar com a comissão eleitoral, orientá-los a explicar para a plenária. O tempo de fazer por aclamação é 1 minuto e meio. Aberto e nominal vai ser chamado cada membro ali presente para que ele levanta, fala o nome, o segmento, e se ele é contra, a favor ou abstenção. Entendi, tranquilo. Eu estava ouvindo a Sandra falar que até ela pode, né, a própria comissão pode falar o nome, o segmento e a pessoa só declara, né? Agiliza mais ainda. A comissão pede, é isso que a Elaine está propondo, é agilizar. Ótimo, ótimo. Isso. Ok? Concordo, de acordo. Então, eu vou orientar o André a seguir esses trâmites, tá? E parabéns, viu, diretoria, porque eu, particularmente, eu acho que assim é muito mais rápido, direto, e é igual a Elaine falou, e a gente também privilegia quem está ali, né? Não é tão demorado. Bom, então, voltando para a pauta da reunião da diretoria, a gente finalizou o item 2, que é a discussão dos itens. Aí agora a gente vai entrar sobre discussão sobre possíveis datas para convocação conjunta das câmaras técnicas. Como vocês sabem, a gente precisa refazer, né, essas câmaras técnicas, a gente precisa de marcar uma reunião. A Elaine propôs fazer uma reunião conjunta, faz a convocação de todos, né, que estão ali, a gente vê quais os segmentos não estão, quem não vai fazer parte e tudo, para daquela reunião já sair um coordenador eleito e um relator, para a gente poder dar sequência nos trabalhos das câmaras técnicas. A mesma coisa do GACG. O GACG é mais tranquilo, porque a gente já tem ele definido por deliberação, ele é mais recente, então é só verificar uma data possível para a gente fazer uma reunião do GACG. De igual forma, o item 4 também é sobre uma possível convocação do GT Plano. Aí eu vou passar uma questão aqui para vocês. Por orientação também do IGAM, que a gente estava vindo trabalhando, a gente fazendo as alterações das deliberações PN1, das deliberações CTRIE, CTRIE e CTPLAN e CETIL, né? E aí, eu já iniciei, vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Só que por orientação também do IGAM, o que eles nos sugeriram? Após a gente fazer a recomposição, a gente faz a recomposição, eu vou compartilhar aqui, eu vou derrubar a Fabrícia para eu mostrar para vocês rapidinho. A gente fazer a recomposição das câmeras, porém, eles nos orientam o quê? Que a gente não trabalhe em nível de diretoria as normativas. As normativas, uma vez recomposta, ela tem que ir para cada câmera. Aí, a Gi tinha me falado também, que eu já vou te parabenizar, viu, Gi? Pela questão de já querer trabalhar as questões do produto do plano integrado do Paranaíba. Aí a Gi estava preocupada com essa questão, ela precisa convocar a CT Plan, né? Porque eu estou como coordenadora. Aí o que eu vi? A gente tem, Gi, o GT Plano.
E aí a gente pode reunir esse GT plano e definir você a coordenação e a gente já estabelecer a data. Você me falou que você pode, eu esqueci, é terças e quintas ou quintas e sextas. Tá anotado, é de cabeça que eu não lembrei. Aí a gente pode fazer isso. E das câmaras técnicas, uma sugestão que vocês tinham passado para a gente, eu vou abrir aqui para vocês, a da CETRIE, né? Eu deixei aqui para ver se vocês vão manter o nome mesmo dessa câmara, né? O próprio grupo. Aí, das observações que eu tenho aqui para vocês, que a gente vai passar também para a Câmara, seria o quê? Diminuir, porque, gente, a gente trabalha com vários comitês e ninguém nunca consegue colocar o número de membros dentro da Câmara, é muito difícil. Então, aqui tem 8 titulares e 8 suplentes. Então, a sugestão seria, às vezes, reduzir, mas aí vocês é que vão decidir também. A gente está tirando, vai fazer a proposta para não partir da diretoria, vai partir da entidade equiparada. Proposta para eles tirarem o artigo 2º, falando que não poderá ser indicado como representante da Câmara alguma pessoa que exerce cargo na diretoria, tá? Se vocês me perguntarem como que é nos outros PNs, a título de informação, a diretoria geralmente não ocupa cargo em Câmara Técnica. Tem vedação? Não. Só que no de vocês tem vedação. No de vocês existe essa vedação. Então, se for do interesse de vocês, a gente propõe como aba a retirada desse artigo, e a outra proposta que a gente vai colocar também para essa e para as outras é o prazo de convocação. A gente vai sugerir que siga o regimento interno, tá? Do comitê. A mesma coisa para a DN, que aprovou a CETIL, né? A sugestão é deixar ela mais tranquila, sem capítulos, né? Igual as deliberações que é costume do comitê. Proposta também, se vocês acharem pertinente, reduzir o número. Aqui eu colocar como na CETRIE, porque a CETIL, Elaine, eu não sei porque quando foi criado, vocês estão colocando que o mandato da CETIL é de 2 anos. Eu vou sugerir ser igual para todas as câmaras técnicas. Câmara técnica é um mandato da gestão, não renovar, sabe? Porque isso é um procedimento, assim, na hora que o povo está aprendendo, você tira ele e entra outro. Então, a sugestão é permanecer os 4 anos. Aqui, cada segmento terá 2 suplentes. A gente custa ter um. Então, a gente também vai sugerir tirar esse, porque é muito difícil. E também sugerir proibir cargo de diretoria estar participando da Câmara Técnica, né? Então, também a gente vai sugerir isso e vai sugerir para vocês também a questão também do prazo, que é o mesmo que eu falei para vocês da convocação. Os demais aqui tá tranquilo. Da CETIL e da CETOC, a gente vai propor também a mesma coisa, ela não tem, assim, diminuir o número de membros, tirar a questão também de que gente da diretoria não pode não pode fazer parte da Câmara e o prazo da convocação. Os demais itens, ele meio que casa também com o que a gente já trabalha nos outros PNs, então tá tranquilo. A gente só notou mesmo essas questões aí em relação a prazo, em relação à vedação da diretoria, igual eu falei para vocês, não existe nos outros PNs, na gestão atual, diretoria que faz parte de Câmara Técnica, mas existe diretoria que faz parte de grupo de trabalho, mas não existe vedação, e o de vocês está pondo uma vedação. Então, a gente vai propor essas questões. Então, uma vez estabelecida a data para a gente fazer essa reunião conjunta, a gente chama o pessoal, vê a quantidade de membro mesmo que vai ficar e tudo, e na primeira reunião de cada Câmara a gente trabalha essas normativas e agir depois, ver uma data posterior que vai atender após o INCOB para a gente poder fazer a revisão do GT plano, porque aí não prejudica, sabe, Gi? Você pode caminhar sozinha com o GT, independente da Câmara Técnica, tá? Então, pode ser dessa forma. Fabrícia, volta para mim, por gentileza, a pauta. Então, Sandra, foi isso mesmo. Eu aprendi muito naquela reunião de Goiânia e foi exatamente sobre isso, né? Que o GT ele é mais flexível, mais rápido, mais ágil e
Inclusive, eu falei com você pela preocupação, né? Fui eu que dei o exemplo lá no PIR de Foi. que a gente tem um dever de casa, né? Esse gasto imenso que a gente tem com investimento no PIR, a gente precisa fazer o dever de casa, o que vai dar legitimidade a todo esse investimento que está sendo feito no PIR é essa participatividade dos comitês, é realmente envolvimento, porque senão ele fica um documento de cima para baixo, não legítimo, né? E quem é dos comitês não vai aproveitar esse investimento todo em um levantamento exaustivo de dados, que é o PIR, né? O que ajuda bastante a tomada de decisões mais precisas. Então, foi nesse sentido, e fico feliz que o GT pode ser mais ágil, né? Pode. Mas também acho que esse negócio de participar da Câmara Técnica também, né, principalmente a de planejamento, que é, né, a condução da estratégia de desenvolvimento, as outras eu não entendo muito bem, mas eu acho que de planejamento não tem nenhum problema, né? Eu fico imaginando o Giacomini lá na presidência do PN1, com a experiência, expertise que ele tem, não poder fazer parte da CT Plan, não é muito inteligente, né? É. A Então, sugestão tá. que a gente dá, se vocês acharem pertinente, é que a diretoria não ocupe um cargo de coordenação, sabe? Na Câmara Técnica. Por quê? Porque a Câmara Técnica, ela é onde você vai levar um assunto para chegar para a plenária. E geralmente quem já delibera o assunto é a própria diretoria. Isso é para, tipo assim, é questão mais de estratégia mesmo. Porque vocês, como diretoria, vocês que direcionam para a Câmara Técnica, sabe? Então, só essa Sim. sugestão, mas assim, é só sugestão, fica a decisão de vocês. De novo, parabenizar a iniciativa de solicitar essa reunião conjunta. Só colocar uma explicação aqui. Ela, como é o GT, não tem normativa. Então, pode, tipo assim, você pode pedir uma reunião hoje. O que que a gente pede? Só que tenha pelo menos prazo hábil de montar a pauta e fazer convocação. Lembrando que, se for solicitada a reunião presencial, pelo menos 5 dias tem que ter, igual ao regimento interno, tá? Porque a gente não consegue disponibilizar veículos e outras coisas por conta de questões internas aqui. Mas se ela for online, a gente consegue fazer com 2 dias apenas, igual a gente faz no Paranaíba e nos outros PNs, tá certo? Aí o que que a gente precisa então? A gente precisa definir aqui qual data pós-ENCOB que a gente pode chamar a discussão das câmaras técnicas, a reunião conjunta, e a discussão do GT Plano. Sandra, precisa definir isso agora? Não, porque eu sei que vocês estão com um monte de agenda. Então, por isso a gente só colocou isso daqui para vocês pensarem e passarem para a gente. E a gente começar a dar andamento. Então, por exemplo, a Elaine, a agenda dela é muito corrida. Então, a Elaine vai ver qual data ela tem disponível para fazer essa reunião com as câmaras técnicas. Ela vai nos passar e a gente convoca. A Gi, ela vai olhar qual a data possível do GT Plano, vai nos passar e a gente convoca. Então, esse item 4 e o 3 e o 4 seria isso. Vocês teriam alguma dúvida em relação a esses itens? Não, você foi muito clara. Só lembrando que depois do dia 17, eu estou de férias, qualquer quinta e sexta pode marcar. 17 de setembro. Após o 17 de setembro? Qualquer quinta e sexta, eu estou de férias, aí pode marcar. GT Plano, beleza, a gente vai olhar e te dar o retorno. E aí depois a Elaine vê uma data possível para a gente fazer a reunião com as câmaras técnicas. Pode ser, Elaine? Sim, senhora. Muito Aí, obrigada. até aproveitando aí, né, as férias da Gisele, para a gente usar e abusar dela, verificar a data que ela vai sair e, assim, você já pode ir pensando numa data. Você sai quando, Gi? Dia 18 de setembro? 17 eu já estou de férias. 17 ela está de férias, Sandra. Então, Sandra, Fabrício e todos, a gente tem do dia 18 até o dia 30 para fazer toda a reestruturação. Por quê? Porque apesar de que a gente está voltando do INCOB, mas eu vou estar, é um mês que eu estou mais tranquila, sabe? Porque depois é um monte de coisa e sabe lá, né? Então, assim,
a gente aproveitar essa data depois do dia 17, até o dia 30 a gente ainda fazendo dentro do mês de setembro. E aí, queria aproveitar também a reunião para a gente já pensar que a gente vai ter uma plenária, nossa última plenária vai ser em novembro, e aí, aproveitando a Silvia, a Fabrícia, e a hora, que agora que é 3 horas, eu ainda tenho um tempo ainda, Gisele, para dizer que a gente já vai começar a trabalhar nossa plenária de Campina Verde, com Lorival. Nós estamos programando para ser uma plenária, se tudo der certo amanhã, ser uma plenária o dia todo, né? Porque ele quer dar almoço para os membros do comitê, adiantei um pouco isso para a Sandra. E, por último, de lá a gente já vai sair com a nossa agenda de 2026, dando tudo certo. A agenda das 4 reuniões plenárias do PN3 em 2027. Eu achei muito bom sair, Sandra, no mês de novembro, porque a nossa agenda acaba saindo na frente dos afluentes do Paranaíba, que vai me ajudar muito a gente ter essa agenda e já mandar para todo mundo, porque a gente tem um acordo e respeito pelas agendas um do outro. Vocês anotarem que se a Gisele e o Glênio estiver de acordo, a gente fazer com que as nossas reuniões o ano que vem, elas continuem sendo itinerantes nas quinta-feira, ao invés de ser nas terças-feiras. Queria mudar isso para quinta-feira. E aí já queria justificar, porque segunda, gente, não existe para nós. É um dia que é tumultuado, você tem que resolver os problemas de final de semana que a gente, órgão público, você não vê. E aí a Gisele falou, eu sempre posto quinta e sexta. E se for o mesmo caminho, né, se ela tiver a mesma disponibilidade, eu queria trabalhar já 2026 as nossas plenárias na quinta-feira. É isso. E sobre a questão que você pontuou, Sandra, a gente, para fazer essas reuniões, recomposição das câmaras, queria vedar muito essa situação da diretoria não poder participar. Queria dizer para você que essa alteração foi feita na gestão do Giacomini, na época ele não é afeto à participação, né? E eu valido, porque ele tem as suas razões, mas eu acho que se eu for pensar, ter um olhar voltado para o PN3, em um comitê em que a gente teve muita dificuldade de compor as câmaras, e o processo, este ano é o nosso mandato, quase todos os membros, é o primeiro ano de gestão em comitê de bacia, eles precisam desse apoio da diretoria, da ABA, seguir esse caminhar juntos, e eu acho que assim, é um modelo também que a gente não sai atropelando as pessoas, atrapalhando a Câmara Técnica. Então, com o olhar que eu tenho hoje, eu não vejo nenhum prejuízo em ter a Gisele ou o Glênio, principalmente a Gisele, coordenando uma Câmara Técnica, a experiência que ela adquiriu nos últimos 2 anos, pelo conhecimento geográfico e técnico, eu acho que é muito rico para mim, enquanto presidente, e para os demais membros do comitê. A gente não está para poder vedar, é diferente do pensamento de outras gestões que achava que teria interesse de conflito ou fazer aquilo que a diretoria quer. Hoje eu acho que a gente está num mundo, num momento muito diferente. O nosso momento hoje, a gente tem uma agência equiparada, que já é suporte em todos os sentidos dela, não é a diretoria que fica o tempo, não é mais comando e controle. E aí faço as palavras do João a minha. Acabou também um momento em que tudo é comando e controle. Diretoria manda, o povo obedece. Nós não estamos nesse momento mais. Então, dito isso, eu não vejo prejuízo nenhum em a diretoria estar nas câmaras técnicas, ajudar, colaborar, contribuir, e às vezes utilizar o tempo que ela se dispõe em estar na mesa diretora, na frente de um comitê, para também ajudar nas câmaras técnicas. Eu não passar o que eu passei os últimos 2 anos. A gente não teve uma reunião da Câmara Técnica, uma ação da Câmara Técnica, porque ela não estava madura suficiente para fazer valer e fazer jus às competências estabelecidas nas deliberações que as criam. E aí eu passo a palavra para a Gisele.
Muito bom. Fala bonito, né? Gente, eu queria falar duas coisas, eu fico de boca aberta. Gente, eu queria falar duas coisas. Eu queria saber se eu posso convidar o grupo lá. Não é que é mitideza, não, mas é que é tão bonito falar de vereda. E aí eu queria convidar o grupo. Vocês acham que eu posso fazer isso? É conveniente ou não? Você fala convidar o O grupo para. geral. Pois é, Grupo mas aí você tá, geral. Porque eu vou falar especificamente daqui do nosso território, das você veredas, tá do falando PNT. agora, você vai convidar eles agora Não, para eu participar mandei dessa. aquele convite lá Ah. e eu queria saber se eu podia divulgar aquele convite lá no geral. Lógico, assim, a quem decidisse é vocês, mas assim, eu acho fantástico. Inclusive, se você vai fazer alguma coisa nisso, tipo assim, você. Eu sou a palestrante, mesa Hoje, redonda. então, ô meu amor, então você tem que fazer. Inclusive, você tem até que nos informar, porque isso é muito importante. A gente, como você, não sei assim, tô falando, gente, agora como entidade para tentar dar o apoio, mas a decisão é da diretoria. Isso é muito importante para a gente, porque querendo ou não, é o comitê também, né? Aparecendo, é o comitê mostrando a sua participação, o seu envolvimento. Então, quando isso acontecer, por gentileza, nos informe, porque a gente pode estar fazendo, olha, a secretária do CBHPN3 irá palestrar, tal, a gente pode, assim, eu vejo isso com muito bons olhos, é muito bacana. Inclusive, eu vou até colocar aqui nos nossos eventos também, que é o PN3, sabe? Eu também podia pôr as logos, né? Não pus nem a minha do laboratório. Pois é, mas aí Pois agora é. já foi, é hoje, mas assim, fica como aprendizado, né? Fica Não, como mas eu posso pôr aprendizado. ainda as logos. Se você puder pedir para a Fabrícia me mandar a logo aí, que eu ponho, ainda mando para eles, que eu mandei hoje cedo da palestra, mas eu mando agora. E a do meu laboratório também ficou bonitinha. Porque, gente, é assim, é tão raro a gente poder falar sobre esse assunto. E a Elaine sabe, Elaine, é aquele que eu ia falar uma vez sobre as veredas. E é um tema assim. Eu tô chamando até o moço que tá passando na rua ali para assistir, né? Porque é assim, é como se alguém tivesse comprado uma obra minha se eu fosse artista plástico. Que primeiro eu amo falar disso, né? E é tão raro quem quer ouvir a gente falar sobre isso, né? Silvia sabe do que eu tô falando, Poxa, né? A nem me gente fica, convidou, tá vendo? pois é, Ó, Nem me então. convidou. Mas você sabe, eu pus no Instagram, então, assim, estou convidando quase todo dia, né, no Instagram. Até meus filhos eu convidei. Então, hoje, e eu não entendo muito de vereda, não, mas eu fui numa reunião e eu vi que ela é muito importante, não, né? É então uma coisa. Aí eu falei, gente, é assiste. muito importante. Eu vou contar a história desde que isso aqui começou há 115 milhões de anos e como é que a tectônica influencia até hoje nas vossorocas, que é o meu trabalho de pesquisa. Então, assim, doida para falar e doida para vocês ouvirem também. Então, tudo bem colocar lá, né? Não tem problema não, né? Eu não vejo nenhum, Pode pôr no nenhum Paranaíba óbice. também? Eu não Ó, vejo nenhum Claro. óbice. tá bom, então tá bom. Vou pôr lá para que. Vai ser ao vivo, né? Então, quem quiser assistir. Manda que eu coloco também no grupo da nossa diretoria do Paranaíba, peço a Mari para divulgar, Ai, e que aí bom, vocês que bom. aproveitam, Porque conversa com a né, gente? Quanto mais gente conhecer, melhor para conservar, porque é uma área. É a caixa d'água, é a nossa maior caixa d'água e Justamente. ameaçadíssima, ameaçadíssima, né? Então, falar disso é super bom. E é claro que eu vou falar no comitê, é claro que eu vou falar, né, dos nossos esforços aqui. Mas também vou falar o que eu tenho aí de 30 anos de pesquisa, né? Que não é bolinho, né, gente? Então tá bom, obrigada. Bom, e a Obrigada eu, Gi. outra coisa, Lani, é que a gente poderia aproveitar esse tempo seu mais folgado e meu para a gente agilizar o PAP, né? Que você já tinha pedido para o Igor trazer as questões. A gente discutiu também aquele plano nosso de ação, que já é uma preparação para o PAP, né? Sim, com certeza. Gi, queria te parabenizar sempre. É a inspiração nossa, eu falo que ela é meu pulmão verde, meu pulmão geográfico. É um orgulho estar com essa mulher. E aí, se ver vou pedir a Sandra para ver com a Nara
ou fazer uma matéria antes, depois, não sei, né, divulgando a sua participação, essa palestra, essa ação que você está fazendo, de repente a gente aproveita também como uma ação com a participação até da diretoria do PN3, aí na pessoa da Gisele, porque acho que é pontuação para ações do comitê, viu, Gi? Se você nos permitir, claro. Nossa, eu faço questão. De parabéns mesmo, de coração. Eu mesmo, e acho que eu falo no nome de todo mundo, é um orgulho para nós aí ter essa doutora nos representando, tão tecnicamente, dentro da área verde, azul. Ela é um show, essa mulher. E é isso, tem todo o nosso respeito, nossos aplausos e principalmente nosso apoio. E sobre o nosso PEPAP, aí eu vou aproveitar diretamente a Silvia. Eu até fiquei com o Igor. Eu falo que é uma coisa de cada vez, né? O Fábio queria fazer uma reunião para a gente alinhar a questão da palestra, aquilo tudo com a Ana. Eu falei, Fábio, a gente só conversa agora depois do INCOB. E aí, muitas coisas eu estou fazendo agora, e eu estou falando assim, a gente está adiando, porque a gente viaja agora domingo, né, todo mundo, eu, Glênio, Gisele, viaja domingo, uma semana fora, a gente vai trabalhar o máximo que a gente puder, mas uma coisa que aí eu passo para a Silvia, é que a gente vai voltar do INCOB afiadíssimo com o nosso PAP, já, o esqueleto de vocês já está pronto, mas todas as ideias materializadas, para que vocês as tornem realidade nos próximos 2 anos, porque eu queria dividir com vocês. Eu estou indo para a reunião amanhã, com vários sentimentos, né? Mas, principalmente, eu reuni ontem, e aí eu queria, né, rapidamente, falei com o pessoal dos usuários da nossa bacia, que trouxe para mim o posicionamento da FIENG, do conselho lá, através do Leocádio, do Conselho de Administração da ABA, da FAENG, e de várias usinas, da Cururupi, Arapurã Bioenergia e outras usinas por aí, Furnas, que eles falaram assim, a gente jamais iria se atrever em fazer outra chapa no PN3, depois de nos sentir pela primeira vez tão bem representados pela atual diretoria. E aí eu não tenho palavras, porque 2 anos atrás, e eu sempre falo com a Gisele de coração, que ela trouxe toda essa segurança com o Glênio, nós somos um trio, e o Maurício acrescenta, ele não teve tempo, ele falou, não tive tempo, mas foi um nome importante para nós, né, o quarteto ser perfeito. E eu estou feliz em chegar amanhã com esse sentimento de que eu dei o meu melhor e que eu estava com os melhores, que é Gisele, Maurício e Glênio. E é isso. E aí, pronto. Gisele, agora de mim você está livre, tá? Não falo mais hoje. Nossa, gente, quanta honra, né? Porque a gente fica lá debaixo dos livros, né, Silvia? A Silvia sabe disso. A gente fica embaixo dos livros, ninguém vê a gente, ninguém gosta da gente. E aí, quando a gente fala da cobra na prova, ainda fica com raiva da gente. E assim, aí quando a gente vem pro comitê, você fala assim, nossa, eu nunca imaginei que aquele que eu amava, que eu estudei minha vida inteira, é importante. Essa sensação eu tive também com o meu orientador de pós-doc que faleceu, que é um gênio, um gênio. Quando eu vi aquele homem genial, gigante, e que eu amava a mesma coisa que ele, eu acho que eu passei o curso que eu fiz com ele, uma semana chorando. Eu ia para a sala de aula, eu chorava. Que eu nunca imaginei que eu ia ver uma pessoa gigante daquela que amava. Então, assim, a sensação é essa aqui, boa, gostosa demais, gente. Muito obrigada, Elaine. Isso, né, a gente que fica em baixo conhecimento, ninguém gosta disso nesse país, né? Então, eu fico muito feliz. Obrigada de coração. Hoje eu faço da Elaine também os meus votos, assim dizendo, porque naquela reunião que a gente fez lá do GT Plano, é muito bom. Glênio, não me entenda mal, tá? Já vou te passar a palavra, tá, Silvia? Não me entenda mal, mas é muito bom ver mulheres se pronunciando. A Elaine sabe do que eu tô falando, o comitê geralmente é muito homem, sabe? E a gente vê, eu chego até a arrepiar, porque eu sou suspeita, viu, Gia? Eu sou apaixonada no que eu faço. E assim, a gente chega a arrepiar porque vê uma mulher falando e com plenitude de conhecimento. É a mesma coisa da Elaine, né? Que chegou, veio falando, porque
porque até então as diretorias era só homens, nada contra, né? A gente só estou falando assim que a gente vê essa democracia e vendo que a gente também pode demonstrar os nossos conhecimentos. Então, assim, na hora que você falou lá, eu falei, nossa, eu quase soltei um PQP, ela manda, só que não pode, né? Mas também te dá os parabéns, que é muito bom isso, sabe? E parabenizar vocês pela diretoria, a qualidade de conhecimento que a diretoria compõe, sabe? O comando do comitê é o reflexo de vocês, é o que vocês dirigem, né? A diretoria é para isso. Então, a gente vê um comitê que acabou de iniciar uma cobrança, já está fazendo palestra de inadimplência, já está participando de evento. Então, isso é muito gratificante, tá? E parabéns mesmo, tá? E eu não faço parte dessa minoria ou maioria que não goste de aprender, viu, Gi? Eu sou apaixonada pelo conhecimento. E eu sou apaixonada por pessoas que gostam de ensino. E uma das profissões assim que eu amo de paixão é professor, viu? Principalmente quando ele é apaixonado pelo que ele faz, tá? Então você está de parabéns. Silvia, pode falar, senão a Gi chora. A Sandra já disse tudo que eu queria falar. Ela vai falar com o coração nessa palestra hoje, tenho certeza disso. Não sei se eu vou conseguir assistir, né? Porque ninguém nem. Ixi, nada. Ninguém nem me convidou, né, dona Gisele? Mas tudo Não, bem. mas vai ter link, vai ficar gravado. Que Relaxa. ótimo. Essa gravada aí ficou. Já gostei, então. Depois você me passa, tá? Por favor. Não, assim, eu pus no Instagram, mas esqueci de pôr lá, eu que esqueci. Gente, a gente que vai viajar há uma semana do semestre acabar, de entrar de férias, imagina que eu trabalhei. Hoje eu tô rindo, porque eu trabalhei os finais de semana todos desse Todos. mês de agosto para poder dar conta, para poder viajar uma semana. Eu, sinceramente, vou conversar igual o homem da cobra, mas vai ser meu descanso, porque eu tô exausta. Viu, Glênio? Prepara a língua. Bom, Peraí, Sandra, só um minutinho, por favor. Elaine, você falou a respeito do PAP, né? Vocês estão vocês viajarão no dia 7, no domingo, né? Aí vocês devem ficar lá uma semana. Provavelmente, quando vocês voltarem, haverá uma reunião para a gente discutir isso melhor, é isso? Sim, nós, né, no retorno, assim que a gente retornar, aí eu já vou fazer contato com você, com o Igor, com a Angélica, né? Um dos nossos primeiros deveres aí, a gente tem 3 missões que eu estou considerando prioritária: recomposição das câmaras, trabalhar, né? A gente terminar aí, concluir o nosso PAP, para ele ficar já redondinho para ser apresentado na plenária em novembro. Então, se a gente precisar fazer 2, 3, 4 reuniões, a gente vai fazer. Tá. Porque tem muitas coisinhas, muitos detalhes que precisam ser pontuados, né? Então, fazer isso em conjunto com certeza será melhor. Isso, é isso. E aí inclusive, a gente pensar no momento aí, né, Ilana? Que a gente vai fechar essa proposta para apresentar, para discutir. Pensar já nessa data. Excelente. E aí, Angélica, a ideia é que a gente faça essa recomposição da Câmara, então, assim que a Gisele sair de férias, depois do dia 17, a gente puder marcar já dia 19 a recomposição das câmaras, porque em seguida, e aí eu queria que a Fabrícia tomasse nota, Sandra, do que é prioridade. Então, entre essa data, 20 de setembro, até o primeiro mês, a primeira semana de novembro, a gente vai fazer reestruturação das câmaras técnicas, definição, né? A gente definir aí todas as ações, subações do nosso PAP. E por último, eu acho que não menos importante, eu estava pensando, agora me fugiu a ideia, porque, nossa, isso aí assim, eu estou sendo cobrada com a faca no pescoço, mais do que vocês podem imaginar. A questão da CGE, da área de conflito de Centralina. São 3 situações que eu preciso resolver antes dessa última plenária. Então, nós temos que levar para a plenária algum encaminhamento sobre essa situação da CGL lá
da PRC de Centralina, o PAP já para apresentação dele em plenário e possível aprovação. Se a gente não conseguir aprovar, a gente prepara para uma extraordinária, e a Câmara, recompor a Câmara é primordial, porque eu não consigo falar em CGL, em trabalhar o conflito pelo uso da água sem passar pela Câmara. E aí, a gente fazendo a reestruturação, é 2 demandas que eu preciso encaminhar para a Câmara em tempo recorde, tá? E automaticamente é o nosso GT plano, porque aí no GT a Gisele já vai ficar, ela já está designada coordenadora do GT plano, só falta formalizar isso. Vou formalizar na reunião que eu combinei hoje com a Júlia, Gisele. A Júlia queria que a gente fizesse uma reunião dia 3. Aí eu estou falando para ela que nós estamos muito apertada. Aproveitei a mensagem que a Gisele passou no grupo, que ela não tem agenda para o dia 3. Eu também estou muito sem agenda essa semana, e falei, Júlia, podemos fazer isso durante a semana do INCOP, em Vitória? Então, ela me falou que também está apertada e ela aceitou. E aí, nesta reunião, eu vou ver quem do grupo do GT Plano vai estar lá, e aí a gente já vê a possibilidade de fazer uma reunião com a Júlia e o grupo de trabalho. Certo? Certo. Ô, Elaine, só para tirar uma dúvida, que a gente já vai encerrar para também deixar a Gisele respirar. Só uma dúvida, da CGL, eles pediram os documentos, né? A gente mandou, e aí eles ficaram de fazer uma assembleia e dar o retorno para nós. E aí ficou parado. Aí você quer que a gente faça, tipo assim, um relato do que o PN3 fez em relação a essa situação? Seria isso? Para passar em plenária? Olha, eu precisava ver isso com calma com você, porque, na verdade, o que o Fernando está me cobrando é assim, ele está me cobrando uma resposta da CGL. Então, deixa eu te falar. Desculpa ter te cortado. É porque, aí a Silvia me corrige, porque, assim, o comitê, vocês fizeram até mais do que, vamos dizer assim, a obrigação de vocês. Vocês incitaram a CGL se reunir. Aí agora, tipo assim, a gente não pode, a não ser que vocês queiram, é claro, obrigar a CGL a dar essa resposta, porque isso é competência da CGL. Aí eu só preciso entender, assim, o que você quer que a gente faça para que eu possa já dar andamento, porque o que a gente fez a reunião, aí depois eles solicitaram da gente toda a documentação, a gente mandou, e aí parou, né, Fabrícia? Depois não teve mais nada, não. Né, Silvia? A última vez nós enviamos um parecer, um segundo parecer que já foi enviado, né? E aí, nesse último parecer, já foi dito novamente, né, que haveria necessidade dessa assembleia da CGL, né, deferindo ou indeferindo novamente, né? Então, só que eles, naquela reunião que nós fizemos aquela vez em Centralina, eles falaram a respeito disso, que não fariam assembleia antes de terem instalado as novas estações pluviométricas, né, de monitoramento. Então, eles estavam aguardando a instalação dessas novas estações. Então, enquanto isso, a empresa fica aguardando, né? Mas que eles já deveriam ter feito essa reunião, com certeza. Aí eu gostaria de perguntar para a Elaine se ela teve acesso já a algum tipo de relatório técnico realizado pela URA. Então, Silvia, não tive acesso. E aí, o que eu queria até passar para você, que não é tema da nossa reunião, mas é um assunto que está incomodando muito, né? A CGL, ela não é muito clara, não traz com clareza se eles vão fazer a alocação do uso da água, se não vai, né? Nos documentos que eles nos enviaram, não tem clareza nenhuma. Aí eu conversei muito com a Rebeca, do IGAN. E a Rebeca, ela deu a sugestão para nós fazer a recomposição da Câmara Técnica, aí levar essa demanda para a Câmara Técnica responsável pela outorga, né,
pelas questões de outorga do comitê, e ela falou que ela participa da reunião representando o órgão gestor, representando o IGAN, porque, segundo ela, a CGL, o poder dela é limitado. Eles não podem fazer a negativa do uso da água para ninguém. Uhum. Pois é, porque aí ficou... problema. Isso, porque aí ficou contraditório, porque assim, a CGL, o técnico deles apresentaram um parecer, obviamente favorável à opinião deles, e a Algar apresentou um outro parecer com o técnico deles favorável a eles, né? Então, assim, eu acho que o IGAN, né, por ele da URA, deveria apresentar um parecer técnico para o comitê, né? Porque realmente a CGL, ela não pode, ela por si só, ela não teria esse poder de dar a decisão, né, para o pessoal da Algar, né? O que o menino explicou, Elaine, que eu não conhecia de CGL, né? O que o rapaz do IGAN explicou, esqueci o nome dele, não sei se é Felipe, até a Silvia estava junto. Silvia, se eu falar asneira, você me corrige. Foi o seguinte, Elaine, somente quando a PRC negar essa outorga coletiva para Algar, aí o IGAN faz um parecer técnico e parece que jurídico, aí que ele submete para o comitê, aí o comitê chama a Câmara Técnica analisa, aí depois vai para a plenária e a plenária manifesta. Para a gente conhecer os trâmites, né? Então foi nessa forma. Aí por isso que eu preciso, porque você falou, você quer dar um posicionamento da CGL na última plenária. Aí também para não tomar muito tempo de vocês, só depois ver como que você quer levar isso para a plenária, né? O que precisa que a gente entregue além do que já foi feito junto com a diretoria, tá? Só essa informação que eu preciso, porque a gente entrou em contato com eles, pediu para fazer assembleia, aquele dia você meio que deu um ultimato, né? Explicou para eles também, mas até então não veio mais nada da parte deles lá para a gente, não. Não veio da PRC, né? Isso. Os únicos documentos, eles responderam, porque assim, ó, o ofício que eles responderam para o comitê, vocês concordam comigo que ficou muito evasivo, eles não falam nem sim e não falam não. Estou certa, Silvia? A CGL. Sim, está certa. Eles não falaram nem que sim, nem que não. Eles estão esperando instalar as novas estações para dar uma resposta mais precisa. Foram isso que eles disseram. Eles não querem antecipar uma resposta antes disso. E essa resposta, as instalações estão na obrigação de quem fazer? Da Algar? Não, é da CGL, eles que estão fazendo. Então, aí, né? Então a gente está com. Porque realmente é um conflito, porque a Algar entende que essas instalações vai ficar sempre tardias, que não vai ser realizada nunca, porque eles não querem fazer a alocação da água, do uso da água. Essa é a questão, entendeu? E aí, enquanto a gente está numa fase de eleição, os comitês mineiros, a gente está favorável para nós, mas eu já estou me preparando, porque assim que sair o processo, resultado dos processos eleitorais do PN3, do PN1 e do Araguari, nossa vida vai virar um inferno por causa disso. Então, eu já queria, assim, pensando nisso, eu estou querendo adiantar a recomposição das câmaras técnicas, fazer uma reunião, marcar uma reunião, provocar, eu acho que até provocar uma reunião, a Câmara Técnica responsável por outorga convoca esta reunião, chamando a Algar e a CGL para a mesa, e convida o IGAN para conduzir os trabalhos. Porque o IGAN também está tirando o corpo fora, gente. O IGAN Justamente. Não é problema nosso. Quem tem que resolver é o comitê. A gente não entra nesse mérito. Aí eu falei, é fácil, então é muito fácil ter conflito na bacia, se o IGAN não manifestar, né? Não, isso foi super pertinente na sua fala, porque
o IGAM participando aí, dando um parecer mais técnico para nós, para fazer uma análise, para você também que é presidente do comitê, com certeza seria o ideal, né? Então, vamos, Elaine, então é o vamos pensar nisso seguinte. junto. Elaine, deixa eu Hum. entender. Mas deixa eu entender, porque isso eu realmente não entendo, né? Tá dentro da questão da lei, eu acho que vocês são muito mais competentes que eu. Mas a Câmara Técnica dando um parecer não é suficiente para o IGAM? Bom, o IGAM, na verdade, porque É isso que eu quero saber na hora de ser pai. Quem que é o pai, né? Como é que quem que é o realmente pai? essas coisas funcionam? Porque a gente resolve, né, mulherada? A gente vai Então, lá olha, e... para você, é essa estratégia que eu quero traçar com vocês, porque o IGAM, órgão gestor, está jogando toda a responsabilidade de resolver o conflito para o comitê de bacia. Só que na lei fala que quem tem o poder de alocar, de dizer sim ou não, é a CGL. Então, a minha pergunta para o IGAM é assim: se quem tem este poder é a CGL e a lei fala que não pode, que eles não podem dar uma negativa, eles têm a função deles é viabilizar, ter uma alternativa para o uso. Beleza. Aí, quando não há alternativa, não há o consenso, aí virou um conflito. Virando um conflito, aí entra o comitê de bacia. Mas a gente vai entrar sozinho? Não. Nós vamos entrar com o órgão gestor. E aí, pelas palavras do IGAM, é assim, não, mas nós não podemos dar o certificado de outorga coletivo ou a inclusão desta outorga para Algar, porque só quem tem esse poder é o comitê, que é através da Câmara Técnica. Só que ambas as partes já me ameaçou como presidente do comitê, eu estou sofrendo ameaça sim. Se o comitê fazer um parecer que é favorável à alocação do recurso, que é favorável à alocação, a Algar vai entrar, vai judicializar o comitê, via Ministério Público. Se o comitê, a Câmara Técnica, não der parecer nenhum, né, aí a Algar vai judicializar também o comitê. Qualquer que seja a nossa decisão, eles vão acionar o Ministério Público. E a gente não tem medo de Ministério, porque eles existem para isso. Mas até chegar lá no Ministério, quando chegar, seja por qualquer que for a parte, eu quero ter a consciência que eu esgotei todas as competências e instâncias que nos é cabível. A gente tira a nossa responsabilidade e dá a César o que é de César. O que for competência do IGAM, eles que se viram. Porque eu acho que na área de conflito, a CGL, a Câmara Técnica, ela está para realmente conduzir, né, e fazer a gestão buscando consenso ou dissenso. Não havendo, o nosso parecer não vai ser CGL, você vai alocar, ou CGL, você não vai. Nós vamos fazer um parecer, aí se eu tiver errado, eu tenho a Silva e o Igor. Aí a gente faz um parecer assim, IGAM, não houve consenso entre as partes, são irredutíveis. Passar bem, obrigado de nada, para as providências que julgarem cabíveis. Porque o Ministério Público entra contra eles e não contra nós. Aí, Justamente, e você falando da questão de ser ameaçado, eu percebi isso naquele dia da reunião lá de Centralina, que aquele ex-promotor do município, né, já foi bem claro em relação a isso, né, que ele vai entrar... Judicializar, né? Contra qualquer tipo de, assim, contra parecer desfavorável à CGL, né? Porque já foi dito pela Ana e já foi falado também pela Copasa que sobre a escassez hídrica ali na região, né? Então, que eles já disseram que não tem água, que não tem como fazer a distribuição ali e que está um problema sério a questão da água. Então, não seria uma experiência ótima de legitimizar o comitê? Porque realmente é a hora do comitê realmente colocar a cara, né? Na questão de conhecer o recurso, de ser o mediador mesmo.
E realmente quem é mediador acaba levando as pedradas, é vidraça, né? Então eu acho assim que é uma oportunidade ótima para a gente validar esse lugar de mediador de conflitos. Pode vir Ministério Público, ainda bem que a Elaine falou isso. Eu estou correta nessa avaliação? Corretíssima. E aí, Elaine, então faz assim, depois de recomposta a Câmara, a gente convoca a CETOC, igual você falou, e aí a gente já chama o IGAM e a PRC e a Algar para a gente tentar fazer essa mediação dentro da CETOC, seria isso? Isso. Perfeito. E aí, nessa reunião, vocês fazem uma ata, e aí a gente faz uma ata, um relatório, e coloca assim, o resultado dessa reunião. Não houve consenso, permanece-se um dissenso, o comitê fez o dever de casa, a gente não conseguiu, né? Não houve... Perfeito. E aí manda para o IGAM, para que eles tomem providência e eles determinem a CGL o cumprimento da lei. E já informa também para eles. Aí, Silvia, eu pensei, pensando muito rápido, eu pensei que desta reunião da Câmara Técnica, com ambas as partes, todo o corpo técnico e o IGAM, a gente faz uma ata, encaminha essa ata para o IGAM, para as providências e conhecimento, e já avisa assim, não havendo o consenso, não havendo acordo nenhum, resultado nenhum, o comitê também está levando, aí já é um caso assim, que a gente precisa ter uma consulta, porque às vezes eu dirijo o comitê da forma que eu dirijo a minha secretaria de meio ambiente. Aí eu sempre me consulto os universitários para ver se é assim. Mas se você falar assim, por mim, eu já mandaria, inclusive, com cópia para o Ministério Público, o IGAM, que segue, porque aí ninguém, ao invés de eu ser ameaçada, aí eu falo, pronto, o Ministério Público já tem conhecimento. Mas aí tem muita gente que chega e fala para mim, respira, entendeu? Mas aí cabe ao grupo a gente sentar, conversar um pouco mais e ver o que, antes de levar ao conhecimento do Ministério Público, a gente conversar se isso é muito viável ou se é prejudicial. Agora, informalmente, conversar com os promotores que trabalham comigo, e quanto ao caso, eu conto toda hora que eu sento com eles, eu só não formalizei no papel ainda. Por eles acham que eu estou certíssima, porque aí, se a gente informa com cópia, significa que alguém vai ter que tomar um posicionamento e que nós não estamos nos eximindo das nossas obrigações. Perfeito. É isso. Sandrinha. Perfeito, lindona. Então, agora, eu quero fazer uma proposta para vocês e ver se vocês estão de acordo. Como você falou, Elaine, que chegando em COB a gente vai trabalhar o PPA, e é justamente isso. A gente colocou aqui discussão sobre... Desculpa. Item 5, discussão sobre planejamento e custeio das reuniões para o exercício 2026-2030. Obrigada, Fabrício, mas não vai precisar projetar, não, que a proposta que eu vou fazer para vocês seria o quê, Elaine? Porque esse planejamento, ele vai incorporar o PPA. Então, como vocês vão fazer uma reunião para trabalhar as ações, os programas e os projetos, a gente também pode trabalhar isso aqui, trabalha tudo dentro do PPA. O que seria? O que a gente faz? A gente faz 4 reuniões plenárias ordinárias, das câmaras técnicas 2 e do GACG 2. Aí, o que a gente precisa? A gente precisa definir, vai continuar no formato que está hoje? Coffee break, a gente precisa definir quantas pessoas nós vamos estar convidando para a reunião plenária, porque a gente precisa estabelecer os valores de quantitativos também, para que a gente possa colocar o valor aproximar dentro do PPA. Então, a proposta que eu queria ver com vocês é que esse item 5, já que a gente vai fazer uma reunião para trabalhar junto com a equipe técnica, o PPA, e isso aqui é dentro do PPA, a gente discutir ele junto com a equipe técnica. Por mim, super fechado. Beleza. Nossa, era isso que eu tinha em mente, assim, a gente trabalhar esse item da pauta na reunião que a gente fosse trabalhar o PAP. Lindo. E Glênio e Gi, de acordo? E o outro, discussão sobre as próximas cidades a serem visitadas, é o seguinte, vocês fizeram, Fabrícia, coloca aí para a gente, fazendo um favor, a Fabrícia fez aqui, ó, dos municípios CBH PN3, né,
Então, dentre todos esses municípios, a gente tem aí, a gente já visitou Ituiutaba como uma plenária, Tupaciguara como uma plenária, e agora Uberlândia como plenária, e a próxima será Campina Verde como plenária. Mas, sobe mais, ô Fabrícia, fazendo favor. Mas as visitas que a diretoria vem fazendo, de todos esses municípios, quantos municípios são? Eu não sei de cor não, gente. 21. 21. Desses 21, nós já visitamos a diretoria Limeira do Oeste, Monte Alegre de Minas, Canápolis e Centralina. Os próximos que a Fabrícia está tentando contato, aí eu vou passar para ela, Elaine, para ela fazer uma narrativa para vocês desses 2 municípios, para ver como que vocês querem conduzir. Fabrícia, com você, por favor. Boa tarde novamente. Nós fizemos tarde. Nós fizemos contato com os municípios de Capinópolis e Ipiaçu. Em Capinópolis, eu falei com o secretário de Meio Ambiente, o Danilo, por ligação via WhatsApp, no dia 26 de junho. E ele ficou de nos retornar, que ele falaria com o prefeito. Até o presente momento, ele não nos deu resposta. Ipiaçu, nós tentamos contato várias vezes e sem sucesso. Aí eu pergunto, né, à diretoria quais os municípios que vocês sugerem para nós entrarmos em contato, para fazer aquele apresentação do comitê. Ela está colocando isso por quê? Porque a gente não conseguiu mesmo contato com Canápolis e Ipiaçu. A gente até consegue, mas não dá retorno. Aí, às vezes, se alguém da diretoria tiver contato direto ou outro telefone, porque realmente ela vem tentado, mas ela não está conseguindo. Ou deixa Canápolis e Ipiaçu de stand-by por enquanto, e vocês escolhem outros municípios, e a partir de quando que vocês querem que a secretaria trabalhe isso? Uma opção também. Eu sei que vocês estão cheios de trabalho, muita demanda, está todo mundo com a cabeça quente. Vocês também, isso daqui a gente trouxe para vocês irem pensando e depois passar para a secretaria como que vocês querem fazer. Não precisa também ser definido agora, tá? Só para trazer para o conhecimento de vocês que ela vem tentando aí o contato, mas não está logrando êxito nesse retorno, não. Sandrinha, Diga. Não sei quem levantou a mão primeiro, que eu, quem pode passar. Não, é você, amore. Eu vou fazer uma sugestão para o Glênia e a Gisele, se eles estiverem de acordo, né? Qual que seria a sugestão? Quando eu vi a pauta, nós vamos estar em Campina Verde, nossa próxima reunião. O André adora ver eu falar o nome. Aí a minha sugestão, até também para 2026, seria como a gente vai ter uma plenária em Campina Verde, eu sugiro que a gente faça a reunião em um dia e a visita do prefeito um dia antes. Eu queria conciliar a visita para a prefeitura, para o prefeito, um dia antes da nossa plenária, e automaticamente a reunião da diretoria um dia. Isso é para 2026, tá, Fabrícia? Calma, respira. Para o nosso calendário de 2026, a gente conciliaria as nossas reuniões, porque eu já faria essa previsão no nosso orçamento nós vamos continuar fazendo as reuniões itinerantes, porque é uma das coisas que está nos elegendo amanhã, se Deus quiser, não vai acontecer nada ao contrário, que vai trazer com muito louvor a nossa recondução, é justamente essa aproximação e a forma que a gente trabalhou. E aí, pensando nisso, eu pensei em propor na reunião de março, as reuniões continuar sendo itinerante, e fazer, na mesma agenda, a gente marca a visita com os prefeitos, aí eu vou fazer uma prévia, antes de passar para a Fabrícia, eu já vou passar. A exemplo, eu vou estar em Campina Verde. Aí eu estou conversando com o Lorival todos os dias, né? Para a gente organizar lá. Então, da mesma forma, para o calendário 2026, eu vou conversando com o anfitrião que vai nos receber. Aí, este anfitrião que vai manifestar interesse em receber a plenária do comitê lá em 2026,
vai ser a pessoa, vai ser a nossa ponte de contato para conversar com o prefeito e os secretários, que eu aproveito a agenda, faço a visita para o prefeito, reforço a presença dele na nossa plenária no dia seguinte, presença dos representantes políticos e da Câmara, apresento o nosso trabalho e falo da importância tanto da cobrança quanto da aplicação. É isso que eu estudei, pensei e estou trazendo para vocês. Tá, Elaine. Aí, no caso, isso para 2026. Para agora, então, ela fica de stand-by até vocês definirem quais os municípios próximos, ou vocês já querem que ela dá continuidade de agendamento? Ou vocês querem que espere passar o INCOB, vocês respirar e ver uma data? Aí, a nível de sugestão, é uma sugestão que eu estou dando para os meus pares, é que como a gente, né, tem essa plenária agora, e a próxima plenária já é novembro, aí eu não esqueci a data, mas assim, é em 30 dias, 30, 40 dias a gente já tem outra plenária. 26. Eu queria focar nessa última plenária, queria focar no evento, a nossa plenária em Campina Verde, dar toda assistência lá para o Lorival, fazer uma plenária bem impactante, e a gente trabalhar as visitas a partir de janeiro, porque aí eu vou trabalhar com previsibilidade orçamentária, com um papo, né, mais redondo possível, e o intuito da visita não é fazer promessa, que nós não somos políticos, mas é contemplar, é por isso que eu ia aproveitar até dezembro, muito a Silva e o Igor, para a gente desenhar o melhor PAP mais amplo, mais plausível possível, e lembrando, sim, de todos os municípios, porque, assim, gente, eu estou na Bacia há algum tempo, a Gisele está no território também, geograficamente, há muito tempo, e a gente sabe, tem uma noção do que vai agradar, né, o Joaquim e o Matheus. Então, quando a gente for, a gente está indo, por isso que eu quero conciliar, Sandra, é fazer conjunto com as plenárias, porque quando chegar em novembro, os municípios que manifestar que quer receber o comitê, ele já vai receber o comitê, não vai ficar tão vazio a visita. Ele vai receber a equipe técnica, a aba, a diretoria, com a plenária no dia seguinte, com a apresentação dos trabalhos que a gente fez em 2025 e pretende fazer em 2026. Se o município nos tratar muito bem, né, que a gente tem que tratar bem os amigos, com certeza todos são prioridade, mas os amigos são mais, né? Então a gente vai deixar esse discurso. A gente vai fazer as plenárias nos territórios para nos aproximar, entender as demandas de cada território e para serem atendidos, eles precisam abrir as portas, querer nos receber, querer conhecer, porque não adianta eu também chegar agora correndo, às vezes esgotar tanta aba quanto a diretoria, o Grêmio está numa correria danada, a gente também, e está terminando o ano. Eu fico até triste de falar, mas 1º de setembro, nós só temos mais 90 dias e acabou o ano. Então, eu vou usar o máximo que for possível esses 90 dias para a gente fazer um legado e todo mundo implorar pela nossa visita. Ao invés da Fabrícia ficar gastando o tempo dela, falando, oi, entendeu? Vai ser o contrário, o telefone dela não vai parar de tocar, o pessoal, a gente quer uma visita do PN3, estou trabalhando para que seja desta forma. E, modestamente, a gente vem conseguindo. Vamos priorizar os que a gente já fez. Aí eu queria que a Silvia me desse um retorno de como que ficou a situação de Centralina, né? A gente tem um documento de manifestação deles, um documento como que está a situação de Tupaciguara, como que está a situação dos municípios que fizeram manifestação para aplicação de cadastro de rede e fizesse já, na próxima reunião em novembro, eu vou falar isso nos informes da plenária agora, amanhã, a gente não vai fazer nenhuma apresentação do que a gente executou, mas em novembro a gente vai fazer uma baita prestação de contas e de trabalho, dos resultados que nós trabalhamos em 2025, e depois da belíssima apresentação da Silva ou Igor, aí a gente faz a proposta das visitas e das plenárias itinerantes. Eu acho que isso vai fazer com que todo mundo queira nos receber.
né, com tapete vermelho, porque nós merecemos, nós trabalhamos muito. E muito bem, diga-se de passagem. E se eu estiver errada, aí o Glenn e Gisele me corrigem. Então, Excelente. falando, fala aí, Glenn, depois eu quero ouvir a Angélica. De acordo. Eu também, para mim, está excelente. Eu fico assim, a nossa proposta era visitar, né, todos os municípios. Mas, assim, é igual eu falo, eu acho que a hora que eles souber o tanto que é importante o comitê, o tanto que o benefício é grande para o município, eu acho que eles não entendem. A gente fala que eles devem falar, não tem interesse, não entende, eu acho, que eles não sabem a importância do comitê trazer a proximidade para os municípios. Mesmo, danei não, né? Eu falei com o Neto aqui, o Igor até chamou a atenção dele também. Nós estamos fazendo a nossa recuperação aqui da área degradada. Acho que ele ficou tão empolgado para fazer política que política tem que fazer política mesmo. A função de prefeito é isso mesmo. A gente não pode nem, como é técnico, a gente fica só olhando e fala. Até no meu comentário eu coloquei o orgulho de fazer parte do PN3, porque esse recurso está sendo aplicado. Eu falei para ele, prefeito, você tem que, pelo amor de Deus, você tem que fazer um merchandise lá para nós do PN3, falar a realidade, o que acontece, porque é ruim. É um recurso tão grande, a gente já pleiteou, ganhou tanto recurso de comitê, tanto do Paranaíba como do PN3, vai fazer o cadastro de rede aí, ó. Ou seja, o benefício que é. Aqui é uma propaganda positiva, né, para o comitê demonstrar que os municípios têm acesso a isso também, porque é importante todo mundo ver que não é não é uma mágica, não, é uma realidade que está sendo aplicada, está sendo dando resultado. O retorno está para a bacia, está para o meio ambiente. Eu falei para ele, ele falou, nossa, Glenn, você me perdoa, até marcou uma comunicação, eu falei, não, toda vez que for falar que for recurso oriundo, eu entendo, senhor, que a felicidade é muito grande, o promotor estava em cima, que está resolvendo o problema da cidade, mas o problema está vindo da onde? O dinheiro veio da onde? O recurso veio da onde? Cadê a política envolvida? Porque senão fica só o prefeito e o comitê. Cadê a galera que está trabalhando atrás disso aí tudo, que faz acontecer mesmo, tanto a aba como o comitê, como toda pessoa? Ele falou, Glenn, você me perdoa. Eu falei, então você prepara o próximo vídeo aí e esquece um pouco a prefeitura e fala do comitê, fala da aba, fala do trabalho que é, como que é difícil. E ainda falei para ele também. Eu falei, viu, Silvio, eu não esqueci hora nenhuma. O DAI já está entrando em contato com o IGAM para regularizar a questão da cobrança. Falei, gente, tem que colocar como prioridade, porque fica até você está ganhando recurso dessa aplicação, dessa cobrança, e nós estamos devendo, é uma coisa muito feia, né? Falei, é muito triste. E nós estamos usando isso e tem que ser uma propaganda positiva para isso também, porque adianta. Não, nós vamos receber, mas nós temos que pagar também, porque esse dinheiro é que está fazendo essas coisas acontecer. Então, eu acredito que vai ser uma propaganda bacana. E falar do comitê, igual você falou, Elaine, aí, ó, eu fico feliz porque, ó, tem você, é uma estrategista nata mesmo, eu fico feliz demais de ouvir você. E lá em Centralina eu amei. Quando o pessoal tentou te apertar lá com o PCH, com o negócio, ou seja, está no sangue trabalhar por isso aí. A minha professora aí eu nem falo, porque ela é doutora na área dela, não tem como falar, né? Se falar de geografia para ela, eu tô pecando, né? O senhor Maurício está nessa parte de quantos anos mexendo no comitê, um estrategista nato nessa parte de articulação também, curto e grosso, às vezes até brabo demais, a gente não entende o que ele fala, porque ele é daquele jeitão dele mesmo. E eu estou na parte do saneamento, né? Já tenho expertise na parte de saneamento de água, de esgoto, de como fazer esse cadastro de rede. Então, a gente está com uma equipe bem montada no comitê mesmo, que atende todos os segmentos que precisa do comitê. Então, a parte, vamos dizer assim, desde A a Z, eu acho que a gente está cercando bem. Falta tempo mesmo, até falo pelo muito tempo para trabalhar isso aí, porque a gente peca muito. Câmara técnica, a gente podia estar trabalhando mesmo, falar, não, é isso que tem que fazer, porque a gente já sabe que dá certo, sabe que não dá certo e trabalhar pontualmente. Mas eu acho que o comitê desempenhou muito bem. A hora que os municípios entenderem isso, é o que você falou para a Fabrício aí, ai de nós, o tanto que a gente vai ter que trabalhar. Mas eu fico muito feliz, está no caminho. A hora que eles entenderem, eles vão falar assim, gente do céu, eu queria ter participado mais próximo de vocês. Tá lá, ó. Eu tô fazendo serviço lá em Tuiutaba, só a casa também, Gisele. O pessoal falou assim, gente do céu, porque tá maiorzinho, mas tem muito benefício. Questão de educação ambiental que tá para trás, o comitê pode ajudar bastante. Tem muita coisa que tá pendente lá, relacionada à bacia mesmo, classificação dos corpos lá. A gente faz captação, a Cátia mesmo sabe lá. Nesse enquadramento, nós temos lá o Tijuca e o São Lourenço, que são coisas que estão diretamente ligadas a Tuiutaba. Entendeu? São coisas assim. E o comitê pode participar. Porque eles entenderem a importância do comitê nisso, Elaine, não vai dar conta, não. Parabéns, credo, olha que trem bonito. É isso mesmo. Ajuda a gente lá na SAI. Leva a gente lá na SAI. Porque eles têm muito que fazer e não quer a gente, quer a gente.
enfim, é uma confusão, a gente não consegue muito acesso na SAI, e a gente quer estágio, os meninos estagiando lá não dá também. Ajuda a gente, Glênia. Que ótimo. Obrigada. Parabéns, Glênia. É assim, eu, né, sou suspeita em falar qualquer coisa quando o Glênia fala, porque é uma fã, nossa. E eu acho que é isso, acho que a gente está no caminho, todos nós, deu muito certo, que equipe maravilhosa. Não dá para explicar assim, mas a gente está indo aí para uma reeleição. Eu estou indo com muita. Quem me dera que todo grupo de trabalho fosse este grupo que nós estamos aqui, viu? Tivesse essa sintonia, né? A gente é muito sintonizados, muito feliz. E a Angélica, com a palavra. Olá, gente. Eu queria só, Elaine, primeiro, essa ideia que você falou de estar indo nos prefeitos, eu quero te parabenizar pelo seguinte: a gente tem que pensar que é no município que as coisas acontecem. Então, vamos falar assim, quando a gente escuta, né, as prefeituras, onde elas conhecem os problemas efetivos que elas vivem, e elas trazem para a gente quais são os problemas, onde que a gente pode atuar, quais os projetos que elas já têm, que de repente elas têm alguns projetos. Então, é uma maneira da gente coletar esses projetos para serem executados dentro do PAP, né? Então, eu acho perfeito, é uma maneira porque a gente sabe que a gente tem um recurso da cobrança e a gente tem que ter os projetos. E a gente tem que ter uma forma, é uma responsabilidade, né, da aba junto com o comitê de correr atrás disso. E, assim, você vai nos favorecer muito fazendo essa ação de estar indo no prefeito e verificando. Eu vou te dar um exemplo que eu acompanhei junto com o PM2, quando nós tivemos em Patrocínio, o professor Silvio, lá na época, expôs de uma certa forma, e depois disso já apareceram, o Patrocínio apresentou alguns projetos que eles tinham prontos, né, para a gente estar podendo reforçar, ir lá e executar. Então, assim, eu acho perfeito essa ideia de estar indo na cada prefeito, escutando, verificando quais projetos que tem e trazer esses projetos para dentro e a gente conseguir executar lá no PAP. Tá? Então, eu acho que é isso. Que a área técnica, sim, agradece muito que a gente tem esse papel de apresentar esses projetos e, às vezes, existem e a gente não tem acesso. Seria uma maneira de coletar esses projetos. Seria isso. Obrigada, Angélica, muito obrigada. E é isso, Sandra. Minha presidente, aí assim, então, diante de todos os assuntos aqui, só mais uma informação, né, antes de passar para os outros assuntos. Os informativos, de praxe, a Agi vai fazer a leitura dos informativos, né? A Fabrícia, quantos são os informativos? Que a gente já mandou para vocês, junto com a documentação, a listinha. Aí os informativos, a Agi faz a leitura, né? A gente amanhã já passa o roteiro direitinho, eu vou ligar para o André e vou explicar para ele as tratativas. Até o presente momento, nós tivemos a confirmação de 22 conselheiros, tá? De 32, 22 confirmaram, apenas 10 que não nos deram retorno. Tá bom, Elaine? Tivemos também o retorno do vice-prefeito, ele também não poderá comparecer, que foi convidado. O João Reiser também informou que não poderá comparecer. O CBHPN3 vai receber um ofício de agradecimento pelo convite, informando também que por motivos de agenda ele não pode comparecer. Os demais ainda não se manifestaram, tá certo? Aí, se não tiver outros assuntos, presidente, aí pode encerrar a reunião. E até amanhã, né, gente? O que eu tenho que ler, Sandra? Você vai ler os informes. Fabrícia, coloca aí para ela ver, só para ela ver. Sim, eu vou fazendo compartilhar um momento. Porque a semana passada, manda de novo para mim, por favor, Fabrícia. A semana passada eu tive um problema na minha caixa de e-mail e a única Sim, solução te foi encaminho. apagar e reinstalar de novo. Então, se puder me mandar de novo, eu agradeço. Eu leio sim, pode deixar. Aham. Aí, Gi, assim, vou passar para vocês, gente, experiências, né, que a gente vai tendo. Aí, como se diz, pega para si quem achar interessante. Por exemplo, a Fabrícia vai projetar aí para vocês verem o quantitativo de informes. O que o CBH Araguari faz? Como é muito informe,
ele geralmente não lê todos, não. Ele separa, porque o que acontece? Isso daqui que você vai ler, Gi, todos os membros receberam. Então, eles separam aqueles que eles entendem como mais, não vou dizer como mais importante, mas assim, de ficar mais gravado ali na mente, eles lêem só aqueles, sabe? Por exemplo, esses ofícios que têm substituição de conselheiro, eles não têm costume de ler. Alguns ofícios assim que eles entendem que é mais corriqueiro, eles não leem. Então, a Fabrícia vai te mandar, e se a diretoria, vocês entenderem também, proceder da mesma forma, porque qual o total de informes, Fabrícia? Vai até o final, por gentileza. 24 informes. Aí você tem a opção de ler todos, ou então selecionar aqueles que você entende que não... Por exemplo, olha o 22 aí. ABS. Em substituição, CBH encaminhada ao IGAM. Esse daí, Sandra, particularmente acho interessante você ler, porque às vezes é eu que fui substituída, aí você tá avisando, né? Então eu tô lá, então eles receberam o ofício. Mas assim, fica a critério de vocês, ou lê um por um ou seleciona. Eu, particularmente, eu gosto da leitura de tudo. Todo mundo recebeu, então é só você fazer uma leitura rápida, não tem que justificar nada. É só falar, por exemplo, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, recebida o 21 que eu estou lendo, recebida em 4/8, e-mail, Justiça Socioambiental e Tributárias, Atividade de Mineração, encaminhada aos membros. Todos aí você vai ver, foi encaminhada ao membro, foi encaminhada ao IGAM. Então, assim, é bem simples, é uma coisa bem rápida, é só ler o que está escrito, tá? Aí a Fabrícia vai te mandar e amanhã ela também vai levar na forma impressa e vai te entregar, tá certo? Beleza, então você sugere ler tudo, né? Eu sugiro, porque eu acho interessante, porque, por exemplo, lá no PN2, geralmente eles tiram uns. E já aconteceu de algum membro falar, mas e o meu ofício que foi? E aí ele está aqui, mas por que não leu? Então, assim, eu leria tudo, sabe? Para evitar esse tipo de coisa. Mas fica a critério de vocês. Se vocês quiserem riscar, ver aqueles que vocês acham que não é pertinente, aí fica a critério de vocês. Por quê? Porque isso aqui já foi mandado para todo mundo. Então, todo mundo já tem essa ciência, sabe? Obrigada, Fabrícia. A Fabrícia vai te encaminhar e amanhã a gente te entrega impresso. Presidente, item 7, outros assuntos. Se alguém tiver outro assunto para ser colocado. Eu não tenho mais nenhum assunto para tratar com vocês, mas acho que como a gente vai estar num dia muito legal, né? É bom agir, ler todos os ofícios dos membros duravantes aí designados como novos integrantes, substituindo outras pessoas tão importantes quanto, para valorizar essas pessoas junto conosco, dando boas-vindas a todos, para que todos se sintam devidamente acolhidos. Né, gatinha? E acho que é isso. Ansiosa para amanhã, estarei lá. E é isso. Eu dou por encerrada da reunião, vou te ver, Gisele, vou estar lá na telinha, vendo você, que já sei que vai ser sucesso. Olha Isso lá, mesmo. Vou Isso mandar mesmo, tchauzinho. Gi. Manda mesmo, manda beijo. Sucesso. Vou mandar, gente, pode deixar. Um beijo, um abraço. É um prazer Glênio, sempre Gi. enorme. Muito obrigada. A equipe da ABA, muito obrigada. Gisele, sucesso na sua apresentação. Até amanhã, Obrigada, pessoal. gente. Obrigadão mesmo, viu? Até Tchau, amanhã. tchau. Boa viagem para todos. Obrigada. Obrigada.